Fala meus amigos, sou o professor Jailder e vamos de mais um vídeo? Vamos que vamos! Hoje vamos falar sobre radiciação. Bom, na radiciação nós temos o índice, esse índice pode ser 2, que nós chamamos de raiz quadrada, pode ser 3 raiz cúbica e assim sucessivamente, mas hoje vamos falar quando ele n é igual a 2, ou seja, raiz quadrada. Aqui nós temos o radical, o número que está dentro é o radicando e o resultado é a nossa raiz. Para isso, vamos falar um pouquinho aqui da teoria. Nós temos o que é raiz quadrada. Bom, raiz quadrada é um caso particular da radiciação, sendo o mais comum deles. Conhecemos como raiz quadrada a radiciação com o índice 2. Bom, índice 2 foi o que nós falamos atrás, quando o n é igual a 2. A raiz quadrada é a operação inversa da potência, com o expoente 2, pois quando calculamos a raiz quadrada de um número a, estamos procurando qual número elevado ao quadrado é igual a. Quando a radiciação não apresenta número no índice, calcula-se a raiz quadrada. Bom, vamos só relembrar aqui o que ele quer dizer com inverso da potenciação. Se temos assim, olha, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado pela potenciação, o expoente de quantas vezes a base multiplica ela por ela mesma. Então, nós temos 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, que nunca elevado ao quadrado vai dar 4, é o produto dele mesmo duas vezes, ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, a raiz quadrada de 4 é 2, porque se eu multiplicar esse fator duas vezes, eu obtenho 4. Vamos ver no exemplo. Justificando aqui, nós temos o seguinte, olha, raiz quadrada de 4 é 2, pois, se multiplicarmos esse fator 2 duas vezes, olha, 2 vezes 2, nós temos 2 ao quadrado, que é o mesmo que 4, né? Porque 2 vezes 2 dá 4. O mesmo acontece com 3, que é a raiz quadrada de 9, olha, é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 3 ao quadrado, e 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. Lembrando, o expoente indica quantas vezes a base multiplica ela por ela mesma. Raiz quadrada de 16 é 4, pois, se multiplicarmos 4 vezes 4, só contando quantas vezes repete, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Raiz quadrada de 25 é 5, pois multiplicando 5 vezes 5, isso é igual a 5 ao quadrado, que é o mesmo que 25. E sempre, se não aparecer no radical o índice, significa que ele é 2, tá? A partir daí, do 2, você vai ver que o n vai ser 3, que é a raiz cúbica, ou 4, que é a raiz quarta, mas não apareceu, significa que é raiz quadrada. Vamos ver alguns exemplos de radiciação. Vamos falar também sobre o que é um número quadrado perfeito. Número quadrado perfeito, olha, são chamados quadrados perfeitos porque calculamos a raiz e o resultado é um número natural inteiro. Então, toda vez que você tirar a raiz quadrada de um número, ele é natural, portanto, ele é inteiro. Tá? Lembrando da classificação de números inteiros, são todos positivos e negativos, só que para nós aqui vamos trabalhar apenas os inteiros naturais, que são os positivos. Tá? Então, aqui nós já temos alguns exemplos de raiz. E vamos para a raiz quadrada de 1 é 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. Raiz quadrada de 2 de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E continuando o raciocínio, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 36 é 6. De 49 é 7. Raiz quadrada de 64, 8. Raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Vamos lá mais um aqui.
Raiz quadrada de 121 é 11. Raiz quadrada de 144, nós temos o 12. Vou estar descendo aqui um pouquinho. Só botando aí. Raiz quadrada de 169, 13. Raiz quadrada de 196, 14. Raiz quadrada de 225, 15. Raiz quadrada de 256, 16. Raiz quadrada de 289, 17. Raiz quadrada de 324, o 18. Raiz quadrada de 361, nós temos o 19. Vou subir um pouquinho mais aqui. Apareceu tudo na tela. Raiz quadrada de 400, isso é 20. Em seguida, raiz quadrada de 421 e 441 é o 21. Raiz quadrada de 484, 22. Raiz quadrada de 529 é o 23. Raiz quadrada de 576, 24. Raiz quadrada de 625 é o 25. Raiz quadrada de 676 é o 26. Você está voltando lá para aquela coluninha. Novamente na primeira. Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui nós temos raiz quadrada de 729 é o 27. Raiz quadrada de 784, 28. Raiz quadrada de 841 é o 29. Raiz quadrada de 930. Raiz quadrada de 961 é o 31. Raiz quadrada de 1024, o 32. Raiz quadrada de 1089, o 33. Raiz quadrada de 1156, 34. Raiz quadrada de 1225, 35. Raiz quadrada de 1296 é o 36. Raiz quadrada de 1369, nós temos o 37. Depois nós temos raiz quadrada de 1144, é o 38. Raiz quadrada de 1521, 39. Raiz quadrada de 1600, de novo, raiz quadrada de 1600 é o 40. Raiz quadrada de 1681, nós temos o 41. Raiz quadrada de 1764, 42. Raiz quadrada de 1849 é o 43. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Em seguida, raiz quadrada de 1936, 44. Raiz quadrada de 2025, 45. Raiz quadrada de 2116 é o 46. Raiz quadrada de 2009, 47. Raiz quadrada de 2304 é o 48. Raiz quadrada de 2041, 49. Raiz quadrada de 2500 é o 50. Vamos mais alguns aqui. Raiz quadrada de 2601 é o 51. Raiz quadrada de 2704 é o 52. Voltando aqui lá para a coluna, nós temos aqui novamente, voltando aqui, só para nós paramos. Beleza. Raiz quadrada de 2809, 53. Raiz quadrada de 2916 é o 54. Raiz quadrada de 3025
é o 55. Raiz quadrada de 3.136 é o 56. Raiz quadrada de 3.249, 57. Raiz quadrada de 3.364 é o 58. Raiz quadrada de 3.481, 59. Raiz quadrada de 3.600 é o 60. Raiz quadrada de 3.721 é o 61. Raiz quadrada de 3.844 é o 62. Baixa mais um pouquinho aqui. Aqui nós temos raiz quadrada de 3.969 é o 63. Raiz quadrada de 4.096, 64. Raiz quadrada do 4.225 é o 65. Raiz quadrada de 4.356 é o 66. Raiz quadrada de 4.489 é o 67. Raiz quadrada de 4.624, 68. Raiz quadrada de 4.761, 69. Raiz quadrada de 4.900 é o 70. Raiz quadrada de 5.041, nós temos o 71. Raiz quadrada de 5.184 é o 72. Continuando aqui. Raiz quadrada de 5.329 é o 73. Raiz quadrada de 5.476, 74. Raiz quadrada de 5.625, 75. Raiz quadrada de 5.776 é o 76. Descendo mais um pouquinho aqui. Raiz quadrada de 5.929 é o 77. Raiz quadrada de 6.084, nós temos o 78. Vamos voltar. Isso aqui nós temos. Raiz quadrada de 6.241 é o 79. Raiz quadrada de 6.400 é o 80. Raiz quadrada de 6.561, isso dá 81. Raiz quadrada de 6.724, 82. Raiz quadrada de 6.889 é 83. Raiz quadrada de 7.056, nós temos 84. Raiz quadrada de 7.225, isso dá 85. Depois nós temos a raiz quadrada de 7.396, é 86. Raiz quadrada de 7.569, isso dá 87. Raiz quadrada de 7.744, 88. Vamos lá mais um pouquinho aqui. Depois, raiz quadrada de 7.921, 89. Raiz quadrada de 8.100, isso dá 90. Raiz quadrada de 8.281, isso nada mais é que 91. Raiz quadrada de 8.464, isso é 92. Raiz quadrada de 8.649, isso dá 93. Raiz quadrada de 8.836, isso dá 94. Raiz quadrada de 9.025, isso dá 95. Raiz quadrada de 9.216, isso é mesmo que 96. Subindo um pouquinho aqui.
Em seguida, nós temos a raiz quadrada de 9.409. Isso dá 97. Raiz quadrada de 9.604. 98. Raiz quadrada de 9.801. Isso dá 99. E raiz quadrada de 10.000. Isso dá 100. Até o próximo vídeo.